A minha vizinha fez um chá revelação para revelar o sexo do bebê. O problema é que o marido também tinha algo para revelar e quando esse homem abriu a boca, minha gente, o caos que foi nesse chá revelação. Recentemente, para casa ao lado, se mudou um casal. Eu vi que o homem ele era bem mais calado, só que a mulher ela era bem mais simpática. Ela fez amizade comigo, me cumprimentou, conversei com ela. Com o tempo foi passando, ela sempre fazia comida e trazia pra mim. Seja um bolo, seja café, enfim. Também sempre me chamava. E disso aí foi criando uma amizade entre ela e eu. O marido sempre calado, sempre na dele. Eu também era casada, meu marido já era mais solto. Enfim, a gente criou uma amizade, ela tava sempre comigo, eu tava sempre com ela. E o desejo dela sempre foi ser mãe. Ela era completamente apaixonada pelo marido, gostava muito dele. E o sonho de ambos era ser pais. Só que assim, eles tentavam muito, só que não conseguia. E uma tardezinha normal, eu tava fazendo um bolo pra levar pra ela. E ela chegou em casa toda feliz, toda empolgada, pulando, gente, gritando. Ela falou, amiga, eu finalmente consegui engravidar, eu tô grávida. 5 meses depois ela decidiu que queria fazer o chá revelação pra revelar o sexo do bebê. E tudo certo, eu ajudei ela a organizar, foi no fundo da casa dela mesmo. A gente organizou tudo certo, tudo bonitinho. A revelação era dentro do bolo. Ou seja, pegava o bolo, enfiava a taça e sabia qual era o sexo. Pegou a taça, ela e o marido, enfiou no bolo e puxou. Quando puxou, o bolo saiu azul. Enfim, tava todo mundo empolgado, todo mundo animado, ela feliz. E de repente o marido falou, ó, eu tenho uma coisa pra revelar também. Aí foi quando ele chamou, trouxe o bolo e ele falou, amor, eu tenho uma coisa pra revelar também, tanto pra você quanto pra todo mundo. Só que assim, o bolo dele não era de, tipo, revelar a cor como o dela. Era de puxar o papelzinho pra cima. E ele fez isso, gente, quando esse homem puxou o papelzinho, ficou todo mundo chocado. Todo mundo já achando estranho o segundo bolo, foi quando ele puxou o papelzinho do bolo. E sabe o que tava escrito? Quando ele puxou, tava escrito bem assim, ó. Sou infértil. Gente, quando esse papel foi puxado, minha vizinha arregalou os olhos desse tamanho, todo mundo arregalou os olhos, ficou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Aí foi quando ele começou a falar. Aí ele falou, amor, eu não tava querendo ser pai, o sonho era só seu de ser mãe, eu não queria um filho de jeito nenhum. Foi então que 8 meses atrás eu simplesmente tirei o meu negócio, não queria ser pai, não contei pra você, fiz a cirurgia. E bom, agora eu queria entender como é que você tá grávida se eu não posso ter filhos. Ela começou a surtar lá, falou como é que você é louco, como é que você vira infértil e não me fala nada. Ela falou, não, você me traiu com quem? Aí foi quando o primo dela pegou, tava saindo de fininho. Aí ela olhou pro primo e falou bem assim, não, já que esse corno aqui não vai assumir porque ele não pode ter filho, você que vai assumir o filho, já que o filho é seu. Aí todo mundo entendeu que o filho era do primo, gente. A pobre da mãe dela, que já era velha de idade, tava do meu lado, já quase tendo um ataque cardíaco e eu só balançando assim com a mão pra ver se ela respirava pra não morrer do coração. E, gente, foi um maior bafafá. O marido surtou, foi pra cima do primo, todo mundo saiu ali no tapa, chamaram até a polícia, foi o maior escândalo. O primo da minha vizinha não assumiu o filho, ela terminou com... No caso, o marido terminou com ela, né? Não quis saber da criança, até porque não era dele. Mas foi a atual do meu ex que fez um escândalo na maternidade falando que ele só ia entrar na sala de parto se ela entrasse junto. Vocês acreditam num negócio desse? Pois bem, esse rapaz, que é o pai da minha filha, ele foi uma pessoa com quem eu fiquei algumas vezes. A gente não tinha um relacionamento sério, era realmente um negócio ali de ficar de vez em quando. Então, quando eu acabei ficando grávida, eu falei pra ele, contei. De início foi aquele susto, tanto pra mim quanto pra ele. Mas nós fizemos um acordo e ele falou que iria me dar todo o apoio, que estaria tudo certo, que ele ficaria do meu lado, que me ajudaria. E até então tava tudo certo. Quando eu tava com 5 meses de gestação, a gente já tinha parado já de ficar. Na verdade, desde quando eu descobri que eu tava grávida, a gente já não ficava mais, sabe? E aí ele começou a se relacionar com uma outra moça, né? Com uma outra pessoa. E assim, pra mim, tranquilo. Como eu não tinha sentimentos amorosos por ele, eu não sentia ciúmes nem nada. A minha única preocupação era só de tipo, poxa, quando ele arrumar alguém, eu espero muito que essa pessoa trate minha filha bem, né? E assim, no primeiro mês, naqueles primeiros momentos assim, super tranquilo. Ele me mandava mensagem, ele ligava, perguntava se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa, me acompanhava em algumas consultas, algumas outras, e até então, como eu não tinha esse contato direto com ela, eu achava que estava tudo bem. Como ele estava 100% presente, eu pensava que para ela estava sendo tranquilo, que ela estava lidando de boa com aquela situação. Até que quando eu fiz o meu chá de bebê, e eu fiz o meu chá de bebê quando eu já tava ali dos 7 para 8 meses, ele trouxe ela no dia, obviamente, e ali a gente teve um pouco de contato, só que assim, ela foi meio que
como é que eu posso dizer pra vocês? Ela foi educada, mas sabe quando você sente que uma pessoa ela te trata com um certo ranço? Pois é, foi assim que eu senti, mas eu não falei nada, eu não falei nem pra ele nem pra ninguém. Foi uma coisa que eu guardei pra mim e foi um sentimento que eu tive, mas eu não falei pra ninguém, até porque eu não queria arrumar confusão com ninguém. Ok. Depois disso, o contato que eu já fui ter com ela foi no dia que eu ia parir, né? Eu comecei a sentir as dores do parto e tudo. Eu estava em casa com a minha mãe, comecei a sentir as dores e tudo. Fiquei um tempo em casa, depois fui pra maternidade. No caminho pra lá, eu liguei pra ele e falei: Ó, estou indo pra maternidade, vai nascer a qualquer momento e tô te esperando lá. Porque a gente já tinha feito um acordo que ele iria me acompanhar no parto, que ele iria entrar na sala de parto e tudo. Até porque ele tava também, depois de um tempo, ele começou a ficar muito animado com a gravidez, com a possibilidade de ter uma filha, porque era uma menina. E ele falou: Não, já te encontro lá, vou pra lá. Beleza, gente. Chegou na hora de ter a criança. Assim, a gente ainda tentou um tempo induzir pra ter natural, normal. Só que não deu. Então, a gente teve que partir pra cesárea. E nisso, eu poderia ter um acompanhante comigo dentro da sala. E, obviamente, ele falou que iria entrar junto comigo. Porque ele queria ver o nascimento da filha dele. Agora, vocês adivinham quem começou a fazer um escândalo na hora? Simplesmente a atual dele, a atual do meu ex. Começou a discutir lá na maternidade, falando que ele só poderia entrar se ela entrasse junto. Porque ela não ia deixar o namorado dela ter um momento desse de família com a ex dele. Detalhe, eu só vim saber disso depois, porque eu tava sendo preparada, né, pra começar. Quem me contou já foi a minha mãe. Porque a única coisa, assim, que eu me lembro é de estar na sala, dele entrar, ele sentou do meu lado, ele segurou a minha mão e tudo, aí começou, o parto foi tudo tranquilo, ele viu a bebê, eu vi, enfim, foi tudo muito tranquilo. Depois eu fui pro quarto, e aí depois, já que eu fui descobrir pela minha mãe que ela tinha feito essa palhaçada toda. E a minha mãe falou que ela discutia com ele, que ela discutia com o pessoal lá da equipe médica, né? Porque só poderia entrar uma pessoa e não podia entrar mais de uma pessoa, só podia ser o pai ou alguma outra pessoa. E ela queria entrar junto e não deixava. Sei que ela fez um escândalo. Sei que ela bateu boca com o pessoal do hospital, bateu boca com ele, porque ele falava que era pra ela se acalmar e pra ela esperar, né? Eu não sei nem por que essa mulher foi fazer lá na maternidade. Sinceramente, não sei. Eu acho que na hora que eu liguei pra ele, de repente eles deveriam estar juntos, e como ele foi direto, ela acabou indo junto. Mas, sinceramente, ela não tinha o que fazer ali. E sei que eles discutiram e a minha mãe falou que ele mandou ela embora. Falou que ela tava exagerando, que ela tava arrumando confusão, que ela tava envergonhando ele, que ela tava atrapalhando o momento do nascimento da filha dele, que era pra ela ir embora. E ela foi. Não sei como é que eles se resolveram depois dessa situação, mas eles começaram. é, é, tipo assim, eles engataram realmente um relacionamento mais sério, tanto que ela começou a morar com ele. E assim, a minha bebê ainda não vai passar os dias na casa dele, porque ela ainda é muito pequena, ainda depende só do leite materno, então ainda não vai. Mas ele vem muito aqui, ele me ajuda bastante no que ele pode. E a única coisa que eu fico pensando e depois, quando a minha filha estiver maior e ela tiver que ir pra casa do pai, como é que vai ser? Porque se essa mulher já teve a coragem de fazer um escândalo desses no hospital, eu morro de medo que ela possa fazer alguma coisa com a minha filha, sei lá, tratar mal de repente, sabe? E aí eu vou fazer o quê? Vou falar pra ele: não separa dessa menina que ela é doida? Eu só espero que no mínimo ele tenha a noção como pai de proteger a filha dele, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. No velório, a minha mãe ela mandou eu colocar uma moeda na boca da minha filha. E se caso ou assar estivesse no velório da minha filha, o corpo da minha filha iria sangrar. Essa história, ela envolve um misto de sentimentos tão grande dentro de mim por vários fatos. A morte da minha filha, essa questão nessa situação da moeda no velório, quando a gente descobriu quem foi a pessoa que tinha tirado a vida da minha filha, pra gente também foi um grande choque. Enfim, há 17 anos atrás, tiraram a minha única filha de mim. E na época, quando isso aconteceu, a minha filha ela tinha 15 anos. E eu sempre morei na mesma cidade que eu nasci. Os meus pais também nasceram nessa cidade, foram criados nessa cidade. Então, por conta disso, meu pai era muito conhecido, a nossa família era muito conhecida na cidade. E por ser uma cidade pequena, não era assim tão perigoso. E com 13 anos de idade, a minha filha começou a pedir para passear na praça da cidade. Na época, a praça ela era um ponto de encontro do pessoal e os amigos, todos os amigos da minha filha, eram amigos desde a creche. Então eu comecei a deixar ela ir para a praça com 13 anos. Eu levava, eu deixava ela lá, meu marido também levava, deixava ela lá, a gente buscava e sempre foi tudo muito tranquilo. Ok, passou um tempo, até que mudou uma amiga nova para a escola da minha filha, para a sala da minha filha, e a minha filha fez amizade com essa amiga nova. E essas duas se juntaram, ficaram assim muito amigas, elas só saíam juntas e elas eram muito parecidas fisicamente.
E assim, muito mesmo, a mesma cor de cabelo, o mesmo comprimento, o cabelo era muito igual, a altura delas, o corpo, a cor. Até que um certo dia, como de costume, minha filha disse que ela ia sair, né? Ela ia para a praça com os amigos. E nesse dia, a minha mãe, a avó da minha filha, pediu para que a minha filha não fosse, porque ela estava com um mau pressentimento. Mas vocês sabem como são os jovens. Eu pedi para que ela não fosse, porque eu acreditei na minha mãe. A minha mãe pediu tanto para que ela não fosse, só que não adiantou. Ela foi. E nesse dia, enquanto a minha filha estava sentada na praça conversando com os amigos, passou uma moto e na minha filha. E sim, foi apenas na minha filha. Ele não fez isso em mais ninguém, não afetou mais ninguém, não machucou mais ninguém. Somente a minha filha. Na hora já começou aquela correria, todo mundo em volta, polícia, até que chegaram na minha casa com a notícia que a minha filha tinha acabado de tomar um na praça. Nós corremos para a praça, mas assim que a gente chegou, a ambulância já havia levado ela para o hospital. Nós corremos para o hospital, mas infelizmente a minha filha faleceu no caminho. Peguei Uber com 2 amigas minhas. Vocês acreditam que o Uber bateu na porta da minha casa pra poder me contar um negocinho? Abençoado seja o Uber fofoqueiro, porque meus amigos... Eu trabalhava com umas amigas minhas. E pra gente, como a gente morava um pouco longe do trabalho, era muito mais barato a gente dividir o Uber do que a gente de ônibus, até porque a gente, né, saía do trabalho mais tarde e tal. Então a gente sempre dividia o Uber indo pra casa. Pois bem, menina, era uma segunda-feira e nessa segunda-feira não foi diferente. A gente saiu, era 7 horas da noite do trabalho, pedimos o nosso Uber e fomos embora. A gente pegou o Uber, geralmente, pra ser mais tranquilo. Eu sentava na frente e as 2 meninas que trabalhavam comigo, que eram minhas bestes, sentavam atrás. A gente conversando, rindo, brincando, não sei o quê. A primeira parada era minha, né? Era no meu endereço. O Uber foi super simpático. O Uber era um senhorzinho, sabe? Era um senhorzinho, o nome dele era João. Seu João cumprimentou a gente e tal. A gente ficou trocando ali uma ideia com o seu João, principalmente eu. As meninas estavam conversando lá atrás, mas eu fiquei ali conversando com o seu João. É importante, seja simpática com o Uber. E aí, tranquilo, ele me deixou aqui. Eu falei, muito obrigada, seu João, aqui é a minha casa e tal. Agora você vai deixar minhas amigas lá, não sei o que e tal. Só que eu e essas meninas, nós éramos amigas, gente, há anos. Porque eu trabalhava numa empresa e eu coloquei uma por uma na empresa. Foi eu que coloquei elas lá dentro. Porque eu arrumei esse emprego, achei que era uma boa para as minhas best friends forever. E coloquei elas também. Eu era amiga delas, tipo assim, minha vida toda. Basicamente, a gente cresceu juntas, acredita? Aí, tranquilo, cheguei na minha casa, cumprimentei meu marido, fui fazer ali minha comidinha. Quando passou mais ou menos uns 40 minutos, a minha campainha toca. Eu morava numa casa de frente pra rua. A minha campainha toca. Quem que era? Seu João. Fui linda e simpática. Abri a porta, quando eu abri a porta, eu tomei até um susto, né? Eu falei, gente, será que as meninas não pagaram a corrida? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Porque elas ficaram de pagar e eu fiz o Pix. Seu João, coitado, todo sem graça, falou assim, olha, minha filha, eu queria saber se eu podia falar com você, porque eu tenho uma coisa pra te mostrar. E seu João com o telefone dele na mão. Eu não entendi, falei, seu João, mas é sobre o que? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem com o senhor? Ele falou, é sobre as suas amigas, mas eu preciso muito te contar. Eu não vou nem te contar, minha filha, eu vou te mostrar. Ali eu já comecei a me tremer todinho e falei pro seu João entrar. Seu João entrou, perguntou se eu tava sozinha e eu falei que não. Aí eu já fiquei com o pé atrás, porque como um homem vai entrar na minha casa perguntando se eu tô sozinha, eu falei, meus órgãos. Falei, não, seu João, não tô sozinha não, meu marido tá lá no andar de cima, ele tá tomando banho, chegou agora do trabalho e tudo mais. E ele falou que seria rápido e que meu marido não poderia escutar, né, que se a gente poderia conversar num lugar mais íntimo. Eu falei, eu já fiquei, tipo assim, qualquer coisa eu grito também, né? Qualquer coisa eu grito. Falei, tudo bem, seu João. E aí eu levei o seu João pra uma salinha, que era como se fosse um mini escritório. E ali tranquei a porta, seu João sentou. O João já era um idosinho, pegou o telefone e falou, olha, minha filha, semana passada eu passei uma situação com um passageiro que falou que eu tinha sido preconceituoso com ele, coisas do tipo, e eu não tinha sido, e a partir daquele momento eu comecei a gravar as minhas corridas, para caso acontecesse alguma coisa. Quando você desceu do carro, a sua amiga, a loirinha, ela começou a falar, não falar de você, mas ela começou a rir, falando que você ainda não desconfiava, que ela tava ficando com seu marido já tinha mais ou menos uns 3 meses. Eu falei, esse senhorzinho cega, corno e cega. Esse senhorzinho tá querendo botar intriga no meu casamento. Meu marido não fazia uma coisa dessa, não. Eu falei assim, seu João, o senhor tem certeza do que o senhor tá falando? Ele falou, tenho certeza. Ela começou a debochar, falou que tinha passado a noite com seu marido. E meu marido realmente, na noite anterior,
tinha dobrado no trabalho, falando pra mim que tava muito atolado de trabalho, que ele teria que ficar com o chefe dele até mais tarde, e eu acreditei. Mentira, tava com a minha amiga. E aí ele falou, olha, eu tenho gravado aqui, eu vou te mostrar. Ele pegou o telefonezinho dele, apertou ali no gravador, ele gravava pelo gravador mesmo, gente. Foi adiantando, porque de início era a nossa conversa, tal, ele foi adiantando. E aí estavam ela, gente, debochando da minha cara, né? Falando que ele tinha seguido, o meu marido tinha seguido ela, porque a outra menina falou, mas como isso aconteceu? Que não sei o quê. Ela falou, ele me seguiu na rede vizinha, começou a curtir minhas coisas pra poder ver se eu ia dar ideia. Eu comecei a corresponder e a gente começou a sair. Só que ela não sabe, tal, ele fala que vai se separar dela pra poder ficar comigo. Mas eu não acredito, sabe, amiga? Eu acho que a gente tá só tendo um casinho, não sei o quê. Ela que me perdoa e tal, mas ele é muito bom e tal. Amigas de infância, gente. E eu fiquei assim, ó, sem acreditar. Peguei, mandei esse áudio pra mim. Agradeci seu João, levei seu João até a porta. Falei assim, olha, meu filho, muito obrigado pela sua ajuda. O senhor é maravilhoso. Ele falou que tinha filha, que não queria que eu passasse por uma situação daquela, que eu era uma mocinha muito gente boa, não sei o quê. Tudo bem, meu marido no banho. Mandei, a gente tinha um grupo, mandei esse áudio no grupo que a gente tinha. Só isso, eu mandei e saí do grupo. Meu marido, quando desceu as escadas, eu tava com o telefone assim. Assim que ele olhou pra minha cara, eu só apertei o play. E começou a minha querida best friend forever a falar que tava... fui falando com ele horrores. Ele ficou desesperado, falando que podia me explicar, que não sei o que tinha feito isso, que isso era intriga, que não sei o que, não sei o que lá e tal, que era mentira. Falou tudo quanto é tipo de gritaria, confusão e dedo no toba que vocês possam imaginar ali. Botei ele pra fora, me separei porque eu era casada num papel. E foi graças ao Uber que eu descobri que eu era uma grande... Eu descobri que estava sendo traída por conta de uma contradição da minha sogra. Eu e meu marido estavam naquela fase maravilhosa de 5 anos de casado. A gente tinha rotina ajustada. As brigas eram por conta de louça suja na pia ou por conta de quem tinha esquecido de comprar pão. E ele sempre foi aquele cara certinho, sabe? Que tinha muita dedicação no trabalho. Por isso que quando ele veio me falar que tinha que viajar para um congresso em outra cidade, eu nem me preocupei. Eu preparei a mala dele, eu me despedi e falei com ele que eu ia passar o final de semana na casa da minha sogra, porque eu não queria ficar sozinho em casa. A minha sogra é uma típica mãezona. Sabe aquele amor de pessoa? Então. Mas o problema é que ela não consegue segurar a língua dentro da boca, porque ela fala demais. Quando foi domingo, eu cheguei lá na casa dela por volta de umas 11 horas da manhã e a gente começou a fofocar, né? Coisa que era normal entre a gente. Só que eu também estava aérea, porque o meu marido tinha me mandado bom dia seco, dizendo que o sinal no hotel tava ruim e que a bateria do celular dele estava acabando. Foi aí que a coisa começou a desandar, porque ela do nada soltou. Ai, minha filha, eu achei tão bom ele ter passado aqui na sexta-feira à noite pra poder buscar aquele cooler azul na minha garagem. Ele me disse que ia pra um churrasco no aniversário de um amigo da faculdade e que ficava numa chácara lá do interior. Ai, gente, naquele momento eu senti um frio pegando todo o meu corpo. Mas eu tentei me manter calma, né? E perguntei, né? Que horas mais ou menos que ele tinha passado lá. Aí ela me respondeu toda solícita que ele tinha passado lá umas 8 da noite, mais ou menos, e que ele estava com pressa. Então nem tinha entrado na casa dela. Ele só pegou um cooler e se picou no carro prata. Porque ele tinha falado lá pra mãe dele que o carro tinha quebrado e estava no conserto. Então ele tinha alugado o carro pra poder ir pra esse tal aniversário. E naquela hora me deu um nó tão grande na minha barriga. Porque ele me disse que ia pegar uma carona com um amigo dele. Eu descobri que estava sendo traída por conta de uma contradição da minha sogra, parte 2. O meu marido tinha falado pra minha sogra que ele tinha alugado o carro. Só que ele disse pra mim que ia de carona com um amigo dele pra o tal congresso, porque ele queria economizar na gasolina. Foi ali que eu percebi que a história não tava batendo. Que ele tinha ido pra outra cidade pra poder ir pro congresso, porque ele tinha ido pra casa da mãe dele pegar um cooler pra ir no churrasco e ainda com um carro alugado. E o pior é que esse tal amigo da faculdade do meu marido, que a minha sogra contou, já tinha se mudado pro exterior fazia anos. E eu só sei disso porque a esposa desse tal amigo é a minha melhor amiga de infância. E eu continuei ali no almoço inteiro pensando nele, na mala que eu arrumei para ele poder ir pro tal congresso e ainda pensando porque ele não tava me mandando mensagem direito. E quando eu saí lá da casa da minha sogra, eu já fui direto pro meu prédio. E como eu já sabia, o carro dele continuava lá na garagem quietinho. Aí eu resolvi ligar pra ele e ele só atendeu depois de umas 4 tentativas. E ele ainda me atendeu com uma voz de sono, dizendo que estava exausto porque tinha acabado de sair da última palestra e que só ia chegar em casa a partir de umas 9 horas da noite mais ou menos. O mais incrível disso tudo é que eu não precisei mexer no celular dele, não precisei ir atrás de nada. Só bastou a inocência da minha sogra me contar tudo e uma mentira mal contada para meu mundo desmoronar. E eu só fiquei lá sentada no sofá esperando ele chegar e quando ele chegou em casa, ele até tentou fazer uma ceninha ali, perguntando se alguém tinha morrido, porque eu tava com aquele tom de voz, eu tava com aquela cara, mas eu fui direta. Eu joguei tudo na cara dele, sobre o cooler, sobre o tal congresso falso, sobre o carro alugado. A cara de espanto dele foi impagável. E o fato de ele não conseguir olhar na minha cara só me confirmou tudo. E ele ainda tentou dar aquela desculpa esfarrapada de que tava se sentindo sufocado por conta da rotina, mas eu não deixei espaço para ele dar nenhuma justificativa. Eu só peguei a minha mala que já estava pronta e me piquei. A verdade é que nós pensamos que nada disso vai acontecer com a gente, até de fato a gente quebrar a cara.